Fala galera, aqui é o Maicon Santos para mais um vídeo do canal e hoje eu tô falando para você diretamente de Singapura em um parque ecológico incrível de mais de 20 km² de verde e natureza. Olha só. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui durante esse meu passeio para falar sobre um assunto que intriga muita gente. Se você é agente de viagem ou trabalha de alguma maneira vendendo algum tipo de produto turístico, eu acho que você enfrenta uma grande dificuldade. Se você está vendo esse vídeo, é porque você enfrenta uma grande dificuldade de ter uma boa taxa de conversão nas suas vendas. Ah, Michael, o que significa taxa de conversão? Taxa de conversão é a porcentagem de pessoas que compram de você, levado em consideração a quantidade de pessoas que você atende. Então, uma questão que muitos dos meus alunos e muitas pessoas que trabalham vendendo turismo hoje reclamam é que, Michael, eu atendo muitas pessoas, mas poucas pessoas compram de mim. E por que isso acontece? E eu quero mostrar agora para você o erro que você está cometendo e como que você pode mudar esse jogo para começar a ter mais conversões. Beleza, vamos lá. E qual que é esse erro fatal que você está cometendo aí, que está levando as suas negociações ao fracasso? É o simples fato de você estar focando a atenção no produto e não no cliente. Michael, como assim focando a atenção no produto? É o produto que eu preciso vender, então é para ele que eu preciso dedicar os meus esforços? Em partes, sim e não. Porque quem tem o problema é o seu cliente e o foco precisa ser nele. O produto, ele é uma solução, mas você não foca na solução, você foca no problema do seu cliente. Como assim, Michael? Foca no problema. A maioria de vocês, eu tenho certeza que vocês, quando estão em contato com o cliente, estão iniciando um atendimento, vocês já começam falando o preço do produto, ou falando as características. Se você está vendendo uma excursão, você vai falar que horas sai, que horas chega, qual é o horário de parada, e vai esquecer de focar no cliente. E a sugestão, a dica de ouro para você mudar um pouco o jogo dessas suas negociações é focar mais no seu cliente. E na hora de começar a atender ele, ao invés de logo de cara começar a dar as informações do produto que você vai vender, você começa a interagir com ele, a se relacionar com ele de uma forma amigável, perguntando talvez como que foi o dia dele, tentando se conectar de uma maneira que ele sinta que você é um amigo dele. E aí dessa forma ele vai conseguir se abrir contigo, vai fornecer informações, que essas informações vão ser extremamente valiosas, e aí sim, dessa forma você consegue focar em ajudar esse cara. Porque se você foca muito no seu produto, você não entende qual é o problema do cliente. E quando você não entende qual é o problema do cliente, você tapa os ouvidos. Ele está falando o que ele precisa, mas você tampa os ouvidos de forma metafórica, né? Você tampa os ouvidos porque o que você quer fazer ali é só vender e não resolver o problema dele. E quando você tampa os ouvidos para o seu cliente e foca só no seu produto, e empurrar esse produto goela abaixo, falando que vai dar desconto, falando que tem condição especial de pagamento, sendo que ele nem está interessado em saber condição de pagamento, ele só quer saber se a sua empresa ou o seu atendimento vai realmente resolver o problema dele, se tu está disposto a resolver o problema dele. E qual que é esse problema? Pô, esse cara vai viajar com a família, ele precisa de um suporte de uma agência que vai dar todo o auxílio para ele, né, durante a viagem, se tiver algum tipo de cancelamento. Então, para de ficar olhando para o seu produto e ficar olhando para o dinheiro entrando no bolso e começa a se preocupar mais com o seu cliente, porque quando você se preocupa verdadeiramente com o seu cliente, quando você abre os ouvidos para escutar o problema dele, aí sim você entende como que a sua empresa, como que você pode ajudar esse cliente. Lembre-se que um negócio, ele não surge para só gerar renda, para só vender. O negócio, ele surge, qualquer negócio, seja uma agência de viagens, seja você como um agente, seja um supermercado. Qualquer empresa existe para resolver um problema. E se você não ouve os problemas de uma maneira empática, sem focar tanto no seu produto
e escutar o cliente de uma maneira que você está disposto a fornecer para ele a solução que ele precisa, aí sim você consegue cumprir a missão de uma empresa, que é resolver um problema. Mas se você não escuta o seu cliente, você não vai conseguir resolver esse problema e você vai ter uma conversão muito menor do que você imagina. O processo de venda, ele é como um jogo de sedução. É como se você estivesse seduzindo, conquistando alguém. Eu vou te dar um exemplo bem corriqueiro. Alguns meses atrás, eu estava numa viagem, estava em Vitória, e aí eu conheci uma francesa e eu fiquei apaixonado por essa francesa. Eu falei, eu preciso me relacionar com essa pessoa. E aí o que eu fiz? Eu poderia muito bem já vender o meu produto logo de cara, já chegar logo de cara e demonstrar ali o interesse e tentar beijar ela, tentar me relacionar com ela de uma forma direta. Só que eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia fracassar, porque aquela menina não me conhecia, ela não conhecia dos meus valores, ela não sabia se eu realmente me conectava com ela a ponto da gente se relacionar. Então o que eu fiz? Eu comecei a me relacionar com ela, eu comecei a escutar ela. Claro que eu não estava ali para resolver um problema dela, mas eu queria conquistar ela. Então eu comecei a escutar ela, eu comecei a mostrar que muita coisa do que ela gostava era realmente o que eu gostava também. Mas o mais importante de tudo, o jogo de sedução ele tem que ser genuíno e verdadeiro. Você nunca pode mentir para convencer alguém. Você tem que ser verdadeiro, tem que mostrar integridade. Então a todo momento eu estava ali mostrando como eu era. Em algum momento eu chamei ela para sair, a gente jantou, só que eu sempre ali com cautela, me relacionando e aos poucos fazendo ela despertar um interesse por mim. Até que em um certo momento a gente ficou e aí depois a gente ficou viajando pelo Brasil durante 8 meses. Então olha só, através de um pequeno relacionamento que eu tive com ela, acho que foram 2 semanas, foram quase 2 semanas conversando com ela quase todos os dias, porque ela estava fazendo mochilão pelo Brasil e eu estava em um hostel, né? Foi uma época da minha vida que eu estava viajando muito, e aí eu estava nesse hostel 1 semana, ia ficar por mais 1 mês, ela ia ficar ao mesmo tempo, e aí a gente começou a ficar e começou a viajar junto, e viajamos por 8 meses pelo Brasil. E esse pode ser um grande exemplo para te mostrar o poder do relacionamento, porque, poxa, eu só queria dar um beijo naquela garota e a gente viajou por 8 meses junto. A gente foi passar o carnaval na Bahia, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para vários lugares junto. Agora imagine se isso tivesse acontecido com um cliente seu, se você tivesse se relacionado com ele durante 5 dias, 6 dias, e aí chegou um momento que ele realmente confiou em você, e aí ele foi e comprou o seu produto, e aí depois de 2 meses ele veio e comprou outro produto, ou então ele recomendou você para um amigo e esse amigo veio e comprou de você. Então, a venda, o processo de convencimento, ele acontece como um jogo de sedução. Você precisa seduzir o seu cliente. E se você focar no seu produto e não ouvir o seu cliente, isso não vai acontecer. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta e se inscreve no canal se tu é novo aqui, beleza? Fui!